Como diz um amigo meu, olá, tudo bem? Gostaria, antes de mais nada, de agradecer o convite do secretário Robson, do governador Jacques Wagner, de participar dessa importante conferência de comunicação, esse trabalho pioneiro da Bahia, e, através dele, saudar todas as autoridades presentes. Gostaria de fazer uma menção especial ao grande jornalista Altamiro Borges, um dos combatentes do que considero o melhor site político partidário do país, o Vermelho. E quero também mencionar especialmente o meu colega de ginásio, Marcos Dantas, que há tantos anos trabalha pela democratização da mídia no Brasil, e foi um prazer reencontrá-lo aqui. Eu quero dar toda a razão a Julieta Palmeira. Julieta tem toda a razão, eu sou filho de baiano, minha filha é casada com um baiano e eu sei o que é o machismo dos baianos. E é por isso que eu quero saudar as mulheres dessa plateia e faço isso especialmente através da mais bela das baianas, a grande jornalista Georgia Pinheiro, a minha mulher, que dirige e controla o site Conversa Fiada. Por favor. Eu quero começar essa exposição transmitindo aos amigos e amigas algumas informações que considero muito importantes. É importante salientar que o Brasil hoje atravessa o melhor momento da sua história desde que um grupo de marinheiros portugueses que estavam buscando a Índia chegaram às nossas praias em 1500. O Brasil já foi um país democrático. O Brasil já teve crescimento econômico e já teve inflação baixa. Mas agora é a primeira vez em que essas três coisas acontecem ao mesmo tempo. O Brasil, com uma população de 192 milhões de habitantes, com crescimento acelerado, será uma das 5 maiores economias na metade deste século, ao lado da China, da América, da Índia e do Japão ou da Europa dos 5. É importante informar também que, nesse momento, muitos membros da oposição aqui no Brasil se enfurecem quando o presidente Lula diz "nunca na história desse país". O problema é que ele, na maioria das vezes, tem razão. O Brasil viveu uma situação em que tinha taxas de juros de 40% a 50% e hoje ainda tem uma taxa de juros de 9%, que ainda é muito alta. Mas é como você correr uma maratona com um peso de 50 quilos nos pés ou correr a maratona com um peso de 10 quilos nos pés. E os brasileiros hoje vivem a segunda situação. Uma outra informação importante é que a taxa de juros hoje no Brasil é cadente, enquanto que sobe dramaticamente a participação do crédito em relação ao PIB, porque está havendo uma participação crescente de uma nova classe média no mercado financeiro brasileiro. Ou seja, os brasileiros da nova classe média cada vez pegam mais dinheiro em bancos. A outra circunstância extremamente importante que é bom observar é que, neste momento, a distribuição de renda no Brasil, que já foi muito ruim, hoje é uma distribuição de renda parecida com a distribuição de renda dos Estados Unidos. E outra informação que considero significativa é que 2/3 da poupança dos brasileiros são depositadas em bancos brasileiros, fenômeno que não existe em nenhum país da América Latina, onde a elite costuma depositar o seu dinheiro fora do seu país.
Essas informações que eu acabo de ler foram extraídas da melhor revista de economia do mundo, a revista Economist, que é uma revista conservadora, que tem nesta semana tem um estudo especial sobre o Brasil, em que a imagem na capa é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, da minha cidade, como se fosse um foguete da NASA, e o título é "O Brasil decolou". Essas informações que eu acabei de dar aqui não aparecem na imprensa brasileira. É preciso ler em inglês, numa revista inglesa, para saber de tudo isso que nós estamos sabendo agora. Que a distribuição de renda no Brasil nos últimos 5 anos melhorou de tal forma que se aproxima hoje da distribuição de renda nos Estados Unidos. Não é uma distribuição evidentemente ideal, mas nós não somos mais vivemos mais uma situação em que a desigualdade é parecida com dos 4 países mais pobres da África, que é a situação que havia pouco tempo atrás. O presidente Lula recentemente declarou numa entrevista que vai ao ar amanhã, ao jornalista Kennedy Alencar da Folha, declarou que a discussão sobre o mensalão foi uma forma de impeachment. Foi a primeira vez em que o presidente Lula diretamente se referiu a uma atividade concertada e articulada da mídia, através da oposição no Congresso, para promover o impeachment dele através do mensalão. Efetivamente, eu pessoalmente, como jornalista, acredito que no momento em que o Duda Mendonça disse na CPI dos Correios que recebia dinheiro lá fora, aquele momento poderia ter sido o momento em que se decretaria o impeachment do presidente Lula. Isso só não ocorreu porque o Fernando Henrique Cardoso defendeu naquela altura a chamada teoria do sangramento, ou seja, vamos deixar o Lula sangrar e vamos para a eleição, e eu vou voltar ao Palácio do Planalto nos braços do povo enquanto Lula sangra. Desde o primeiro dia do governo, esta imprensa brasileira trabalhou com a oposição, e uma se mistura à outra, para derrubar o presidente Lula. O impeachment começou no primeiro dia de governo. Essa é a tese da professora Marilena Chauí, e eu concordo plenamente com ela. Essa mesma campanha para fazer o impeachment do presidente Lula começou em 1954 e levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Essa campanha é a mesma do Carlos Lacerda, que dizia do Juscelino, que tinha um vice-presidente trabalhista, o João Goulart, dizia: ele não será escolhido candidato, se for escolhido não se elegerá, se for eleito não toma posse, se toma posse não governará. Essa mesma campanha que vemos hoje contra o presidente Lula ajudou a derrubar o presidente João Goulart, e os membros dessa imprensa brasileira foram com os militares tentar governar o Brasil, e o dono do Estadão levou uma lista de ministros ao general Castelo Branco, o primeiro-ministro militar. Foi essa mesma imprensa que tentou impedir Leonel Brizola de ser governador do Rio, e essa mesma imprensa que hoje trabalha incansavelmente para derrubar o presidente Lula. O impeachment é esse apagão, essa cobertura do chamado apagão, que é a tentativa de equalizar, igualar um blackout que durou 3 horas com o racionamento de energia que teve no governo Fernando Henrique, que durou 2 anos e tirou do bolso dos brasileiros, através da conta de luz, 45 bilhões de reais. É a cobertura do Enem, das provas do Enem. É a cobertura da gripe suína. E nos dois casos, o governador de São Paulo tomou a iniciativa de corroborar a cobertura da Globo e cancelou o uso do Enem pelas universidades de São Paulo imediatamente após o vazamento da prova do Enem e suspendeu as aulas nas escolas de São Paulo por causa da gripe suína. E não suspendeu os jogos do Brasileirão em São Paulo, onde havia uma possibilidade muito maior de contrair a gripe suína do que numa sala de aula. Foi a cobertura